Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse podcast Coragem pra Quê? Aqui onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí! Bem-vindos a mais este episódio. O que a gente vai falar hoje, Mariana? Eu queria fazer essa pergunta, Júlia, credo. Pois Mas é isso, né? Hoje acabamos de sair da nossa entrevista do mês. E aí vamos comentar um pouco sobre como foi, né? Os bastidores por trás, o que que nos motivou a uhum, cuidar essa Sofia e o que que também a gente aprendeu e uhum. leva com a gente. Acho que a gente começa respondendo por que que a gente convidou ela, né? E aí eu acho que essa resposta é muito mais comigo, porque fui eu que convidei. Uhum. E se você assistiu a entrevista da Sofia, você já sabe por que que eu convidei. Porque a Sofia, ela tem essa característica da coragem, que é a coragem que a gente, né, conversa aqui, a coragem de verdade muito forte dentro da jornada dela, que é a coragem de seguir o coração. Inclusive, ela citou um pouco a jornada dela profissional, que também é inspiradora, mas a gente conversa bastante sobre esse lugar do amor, dos relacionamentos, que é algo que a gente ainda não tinha trazido aqui para a gente olhar. Então, acho que esse foi um dos motivos porque a gente trouxe esse convite para falar um pouco sobre como essa temática do amor quando a gente fala de coragem. E qual foram as ressonâncias que chegaram para você dessa história? Não, acho que tem várias coisas, assim. Primeiro que nem a Ju falou, né? Eu não conhecia a Sofia, então passei, foi muito legal pra mim conhecer também um pouco da história dela, assim, né? Óbvio, né? A gente já tinha falado e já tinha tido esse primeiro contato, mas não tinha ouvido ela contando ainda, né? Uhum, E acho que tem várias coisas que ressoam, assim, principalmente de um ponto de vista, assim. Depois vocês podem falar melhor, né? Que nem eu até brinquei entre a gente, né? Depois da entrevista, que a Ju e a Sofia elas sabem mais do desenho humano do que eu, né? Eu tenho, assim, um conhecimento meio superficial, não tão aprofundado, mas tem vários pontos, assim, que eu vejo que eu me identifico com a fala dela, assim, né? E eu acho que os principais, assim, essa coisa de você que às vezes é até um pouco chato, né? Um pouco pedante, assim, de você aceitar os desafios da vida e achar que esse que é o barato, assim, de alguma forma. Não que, óbvio, né? Eu sempre tenho que tomar esse cuidado de não cair naquele lugar assim, ah, então você gosta de sofrer. Não, gente, eu não gosto de sofrer. Ó, claro, não é isso, assim. Mas é você entender que a partir disso algo novo vai vir e tá aberto, né? E disposto a enfrentar, assim, independente, né? E aceitar que aquilo é a vida e ser, meio que encontrar a felicidade nisso, assim, também. É, e outra coisa que é, assim, daí mais voltado para essa questão do amor, que a gente resolveu trazer, né, de relacionamentos, também você abrir isso, assim, de não ter o porquê você não viver, assim, né? Então, se você sente, você assume, e é isso, e pronto, acabou. Ah, às vezes não vai dar certo, tudo bem, não vai dar certo, mas o que que eu posso fazer, entendeu? Negar também não vai funcionar, também não vai resolver. Então, eu acho que isso é muito, muito inspirador, assim. Às vezes a gente fica muito bloqueado também em expectativas de fora, né? Do que as pessoas esperam que você assuma, que você vai ter, né? Ou ter assim, né? Principalmente de relacionamento afetivo, assim, que vai ser muito padrão, que você vai namorar uma pessoa por um tempo, aí você vai noivar, aí você vai casar, e aí que nem, né? Ela falou, ah, assim, né, do nada, em pouco tempo já casou com uma pessoa de fora. Enfim, acho que é muito isso, assim, de você entender internamente que aquilo faz sentido, assim, na tua vida e bancar e seguir, uhum, assim, e realmente, né, que nem ela falou, e tá dando certo. Se vai dar certo pro resto da vida, não sei, provavelmente vai mudar muitas vezes, né, a dinâmica entre as pessoas, mas uhum. tá sempre com esse feeling, assim, essa afinação. É muito engraçado que ouvindo você falar, eu fiquei me lembrando, assim, um pouco, né? Porque, como a Sofia falou na entrevista,
a gente se conheceu no mesmo espaço que ela conheceu o atual marido dela. Uhum. E para mim, que estava assim de fora, naquela época a gente não tinha uma relação próxima como quando a gente tem hoje, porque o que nos aproximou mesmo foi o desenho humano. É, e foi curioso, sim, porque de fora, para mim fica perdido, que foi um pouco a pergunta que eu fiz para ela, né? Como é que você lida com o julgamento das pessoas? Porque de fora foi algo do tipo assim, dava para perceber. Uma vez eu percebi que tinha um clima ali entre eles, mas como eu não era próxima, eu não sabia que eles estavam se relacionando à distância. Uhum. E aí foi, daqui a pouco, é, eu ainda cheguei a ter alguns encontros, os encontros de dance meditation, né? Não tem o nome dança meditativa, é o nome, seria a tradução. A gente se encontrava ali com bastante frequência, assim, tinham atividades todos os dias durante a pandemia. É, e depois foi espaçando, e depois deixou de existir porque aí todo mundo foi para o universo, né, presencial. Mas eu me lembro ainda de alguns encontros onde tinha uma coisa assim, que ela estava falando de como é que ela estava lidando com as coisas, lidando com o luto, mas aí então eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu soube muito depois, quando a gente se aproximou. Mas para mim foi algo assim, muito rápido mesmo. Daqui a pouco ela já estava, casou. Uhum. E logo dava para perceber muito que era por conta dessa questão da permanência juntos. Então eles devem ter casados para poder, né, ficar aqui e ficar lá. Aí depois é que eu fui descobrir que, né, que tinha sido assim um encontro de almas. Uhum. Não, duas almas que se encontraram, e fizeram essa combinação de estar juntos. Eu não- Acho que pelo que eu conheço deles, eles não têm assim um pacto de ser para sempre ou não levam essa tradição religiosa a sério. Eu acho que a questão do casamento é mais essa formalidade legal para que eles possam estar no mesmo país. Uhum. Mas é fruto de uma jornada de amor, né? Uma jornada de uma aposta no amor. Uhum. Porque aí a gente entra em outro lugar que é, às vezes, a gente não tem muita ideia do quanto a instituição casamento ela é um acordo. Esse Uhum. casamento romântico que a gente vivencia hoje em dia, ou que a gente acredita, né? Isso foi uma construção romântica, Uhum. né? Na época do romantismo, Uhum. foi lá, né, no início do século XIX, onde as pessoas começaram a trazer esse elemento de vamos casar por amor, porque até antes, então, o casamento nada mais era do que um contrato. É que muito pouco tinha a ver com o amor, realmente, assim, né? Pouco se falava sobre isso, inclusive, né? Assim, Uhum, não existia essa coisa uhum, romantizada. uhum, E, inclusive, acho que muitas pessoas, né, assim, nesse período passaram pela experiência, talvez, de terem amores realmente nunca concretizados em um casamento, né? Porque uhum, não era viável, uhum. não era Sim, aceito, né? sim. E eu acho também que quando você é, faz um contrato, essa acho que é a grande questão do casamento, né? Eu sempre me recordo do livro da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth Gilbert escreveu Comer, Rezar e Amar, e depois ela escreveu um segundo livro que se chama A Comprometida, que foi um livro que não fez tanto boom quanto o Comer, Rezar e Amar, até porque ainda estava na sombra, Uhum. né, da explosão que foi o livro. E ela demorou muito para escrever, foi um livro que foi contratado, né? Assim, não foi um livro que surgiu. Embora O Comer, Rezar e Amar também tenha sido um livro que foi contratado, né? Uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem é que ela já viajou com
com um contrato de escrever um livro. Então, mas ela estava vivendo a experiência. Depois ela teve que fazer um segundo livro, todo mundo queria uma continuação do livro. E aí ela escreveu A Comprometida, que é um livro sobre casamento. E o livro conta a trajetória deles dois, né? Depois do que aquilo tudo que acontece no filme. Uhum, E, e não foi simples para ela, porque ela tinha acabado de sair de um casamento muito traumático por conta dessas coisas legais do casamento, né? Não só pelo fim de um relacionamento, mas do impacto que isso tem, né? Em termos financeiros, os seus bens, né? uhum, Todas essas partes que a gente muitas vezes ignora e uhum, quando romantiza o casamento. E que me parece muito, em alguns momentos, me lembra muito a trajetória da Sofia, né? Porque o marido dela era brasileiro, ela era americana, né? uhum, E só que ao contrário deles dois, eles não se casaram logo para resolver o problema, né? Então ele ficou, acho que uns 2 anos entrando e saindo do país, até que uma hora ele foi parado na imigração e foi preso. E aí a solução é que ele não podia mais entrar por um tempo, e aí foi ela que teve que sair do país. E o agente, né, que prendeu ele, falou, mas fez a pergunta, mas por que que vocês não se casam? uhum, Né? Que é o caminho mais óbvio. uhum, E para eles tinham questões porque tinham dores. Né? Então, assim, eu tô dando essa volta toda para dizer que eles assumiram um compromisso, né? Que por mais que isso seja, né, não necessariamente assinar um papel seja amor, quando você assina um papel, você está dizendo ali que você está envolvendo a sua vida com a vida de outra pessoa, uhum, né? Então, isso tem um peso. uhum, E eu admiro como é que eles lidam com esse peso que não, que deixa de ser um peso porque tem muito desejo de estar juntos envolvido, uhum, né? E o desejo de fazer aquela dinâmica acontecer, aquela vivência acontecer. Então, o amor, como a gente conhece, ele tem muitas nuances, uhum, né? Ele não vem já pronto, que eu acho que é uma das coisas que às vezes a gente acredita, né? Então, assim, trazendo para mim o que que ressoa em mim, para mim ressoa esse lugar, né? De que assim, o amor, ele não é uma coisa que nasce pronta. Ah, agora eu encontrei o amor da minha vida, né? Então, pronto, tá pronto, deu um check na lista uhum. e pronto, vamos para o próximo desafio. E não é isso, às vezes encontrar o amor, né, da sua vida vai te trazer um monte de desafios. Nossa, eu acho que é a coisa que mais traz desafios, porque na verdade daí você sustenta, você não tem esse lugar de sustentar o amor da sua vida, né? E ele vai trazer infinitas coisas para que ele permaneça sendo, né? Porque é isso. Não é encontrei, pronto, acabou, né? Não, aí que começa. Então, Eu falo isso porque eu acho que muitas vezes a gente tem essa idealização, né? Eu vejo muitas pessoas vivenciando essa idealização. Então, agora encontrei um relacionamento, pronto, resolvi o meu problema, já dei um check na lista, uhum, e como se aquela vivência em si não fosse talvez a fonte de muitos desafios que você não iria ter, uhum, né? Se aquela pessoa não estivesse ali. É óbvio que isso não é para ser uma coisa tóxica, né? Não é para as relações serem desafiadoras. É para no final do dia você olhar e falar assim: não, tem esses desafios, mas isso aqui vale a pena. é, acho que é muito desse lugar, assim, né? Inclusive de você ser grato realmente por poder experienciar determinados desafios, assim, né? Porque é isso, não são desafios que nem você falou de ser tóxico, que vai ser um sofrimento, né? Mas são desafios que vão fazer a própria relação crescer e se manter viva, assim, né? Manter. Acho que nesse processo que é mútuo, assim, né? De se conhecer. Tem uma coisa que a Sofia falou, que também é uma coisa que eu vejo que ela se coloca, né, nesse lugar de comprometimento, assim, né? Mas é um comprometimento que não é um comprometimento com o outro, é um comprometimento com você mesmo, assim, né?
E eu acho que isso é a base, inclusive, para você ser comprometido com outra pessoa, é estar primeiro, né, comprometido com você mesmo, assim, de saber que aquilo faz sentido. Uhum. É que nem ela até brinca, né, que quando ela tava nos Estados Unidos, falou, né, com a mãe, com a irmã, de que ela não tava ficando louca, que ela tava, né, em sã consciência tomando uma decisão, assim. Eu acho que é um pouco isso, de ter esse Uhum. discernimento, assim, também. Uhum. É, com certeza. É um, é um processo de confiança naquilo que está sentindo no coração, né? E como a gente falou na entrevista, a total percepção de que a coragem tem a ver com o amor a si mesmo, né? Uhum, Com a capacidade de sustentar a liberdade das próprias escolhas. Então, o que isso significa, né? Eles fizeram uma escolha muito voltada para continuarem permanecerem legalmente juntos. Isso tem implicações e que isso não assusta nem aterroriza, que se um dia for para lidar com isso, vai se lidar e tá tudo certo, e a vida vai se resolver e não existe um erro e tá tudo em prol do próprio aprendizado. uhum, Eu acho que essa é a coisa que para mim eu mais aprendi, né, na entrevista, né? Não sei se eu posso dizer que eu aprendi, mas ficou como um maior aprendizado para mim, o reforço, essa lembrança, né? Assim, que não tem nada de errado na sua vida acontecendo aqui e agora. Tá tudo certo. Tá uhum, tudo exatamente como deveria ser. uhum. É engraçado que pra mim fica também isso, não é um aprendizado necessariamente, mas esse reforço, né? É uma lembrança mesmo de que tá tudo bem mesmo, que tá tudo certo. Uhum. Que é algo Aham. que, assim, eu sempre tento manter, mas por vários períodos, né, da vida, dependendo do que estava acontecendo, às vezes se dá uma. Esquece mesmo, assim, né? Uhum. Não Uhum. lembra por estar tão imerso naquilo que você tá vivendo, aí você não lembra. E aí é se Uhum. parar e se dar conta de que tá tudo certo. E aí ela Uhum. até coloca, né, que ela leva isso pra ela, de que eu até não tenho essa associação tanto assim, né, de que no fim tudo dá certo, assim, não, certo é porque não acabou, mas essa coisa de você saber que tá, o que tá acontecendo independente, tá tudo certo, esse é o caminho, assim, você vai aprender com aquilo, pode Uhum. não ser confortável e bom, né, mas você tá aprendendo e aquilo vai te levar pra um lugar melhor, assim. É isso, é uma coisa Sim. que eu acredito, né, que vai te levar pra um lugar melhor. Uhum. Eu acho que isso que ela traz faz muito sentido, né? Que o que ela está dizendo é que se você ainda não chegou no bom lugar, que isso quer dizer, nossa, eu aprendi com isso, você ainda está no processo. Não necessariamente você ainda está no processo com a pessoa, com a Uhum. situação, mas você está no seu processo de integração e assimilação, porque quando você consegue compreender e aquilo faz sentido, por que que aquilo aconteceu? E você está em paz com aquilo, isso significa que aquilo acabou. Enquanto você não está em paz com aquilo, aí pode ser um relacionamento que você terminou há 10 anos, mas você não está em paz com aquilo. Então aquilo não acabou. Uhum, Ainda está ali, você ainda está processando. uhum, Porque a gente tem essa ideia, né, de que a gente tem um prazo, tem, né, um prazo de validade para as coisas. Ah, mas você ainda está sofrendo por isso? Você está sofrendo por não sei o quê, você não sei o que lá, né? uhum, E cada pessoa tem o seu ritmo, uhum, o seu próprio movimento. uhum, Então, é importante a gente sempre entender que, né, eu, faz muito sentido essa proposição que ela trouxe, que é se você não está bem ainda com isso, é porque isso ainda está se processando dentro de você, né? uhum, O processo ainda está acontecendo. uhum. É, que é muito também assim, né, disso que ela falou, que ela teve muitas experiências e é isso, assim, né, que nem eu também me reconheço nesse fato de você assumir, assim, né, do amar. Então, às vezes você não vai ser correspondido, às vezes você vai quebrar a cara e tá tudo bem, mas você vai fazer o quê, né? Você vai ter que Uhum. passar por isso. E aí entra um pouco nisso que você estava dizendo de cada pessoa vai ter um tempo, vai ter um
né? Porque tem essa cobrança, assim, ah, então, né, não superou isso, ainda tá, né? Mas eu acho Uhum, que é parte de um processo individual, assim. uhum, E óbvio que a gente, enquanto sociedade, se esbarra uns nos outros, assim, né? Então, acho que tem gente que vai repercutir de um jeito e... Eu acho que é isso. Eu acho que se você não assistiu a entrevista com a Sofia, recomendo super que você vá lá e assista. E se você quiser compartilhar com a gente também quais foram as suas intenções, quais foram os seus aprendizados, né? Que aqui soou com você aqui nos comentários vai ser super bom. Eu acho também se você tem uma história parecida, se você gostou também de que a gente fale, né, de coisas mais subjetivas, a gente veio de uma série falando mais de uma linha profissional, agora de uma linha mais afetiva e emocional. Então, Uhum. comenta aqui embaixo se você tiver uma história também curiosa, algo Uhum. que possa complementar, fique à vontade. Com certeza. É isso. Nos Hum. vemos no próximo.